O objetivo da PNL é fazer com que a pessoa se programe, né? É transformar ela, programar a mente se dela. deixar levar pelo processo, mas ter controle, algum controle do processo. Ter total controle não tem, mas algum controle a gente tem, que é melhor do que ficar à deriva, que a maioria das pessoas levam vidas à deriva, né? As pessoas, a onda bate, você vai, a onda volta, você foi, né? Então a maioria das pessoas vive à deriva. Ela vai fazendo o que acontece. Cláudio, eu fiquei imaginando agora que como se fosse um processo, isso é praticamente um processo de coaching, né, para quem tem conhecimento, e eu fiquei imaginando o seguinte, uma situação em que a pessoa tem um objetivo, mas para cumprir aquele objetivo, ela tem que abrir mão de algo muito importante, por exemplo, o emprego dela. Quando você estiver avaliando os valores dela, né, quando você tiver, o que vai acontecer se você chegar ali? Né? Quais as coisas que podem acontecer uma vez que você chegar no seu objetivo? Como é que esses objetivos, seus comportamentos vão influenciar ou afetar as pessoas com quem você se importa? Né? Ou as coisas que estão à sua volta? Aí ela vai pontuar os valores dela. Ela vai pontuar, puxa, isso vai ser um sacrifício aqui, isso vai ser uma dificuldade ali. Então você vai estar dando, em algum momento, você pede para ela pensar nas consequências negativas e positivas. Em algum momento você vai fazer isso. Tá? E quando ela chegar nas negativas, você vai fazer uma verificação se ela tem competência ou condição para lidar com a parte negativa. Se vai valer a pena para ela percorrer o caminho ou não. E é uma decisão dela. Mas você pelo menos está verificando se ela tem a clareza disso aí. E se ela tem condição de lidar com aquilo. Porque se ela tem condição de lidar, vai e faz. Se ela não tem condição de lidar, mas ela quer muito, o que você faz? Eu não tenho condição de lidar com a situação. Mas você quer muito? Ah, quero muito. O que você faz? O que teria que acontecer? Como seria que se pudesse? Roda o processo todo de novo. Certo, legal. O objetivo da PNL é fazer com que a pessoa se programe, né? É transformar ela, programar a mente se dela. deixar levar pelo processo, mas ter controle, algum controle do processo. Ter total controle não tem, mas algum controle a gente tem, que é melhor do que ficar à deriva, que a maioria das pessoas levam vidas à deriva. Né? As pessoas, a onda bate, você vai, a onda volta, você foi. Né? Então a maioria das pessoas vive à deriva. Ela vai fazendo o que acontece. Vai lidando, vai aprendendo a lidar no meio do caminho o que vai acontecendo. Tempestade chega, aprende a nadar. E aqui a gente está o quê? Opa, parece que tem algumas coisas que eu consigo controlar aqui. Eu consigo entender um pouco de neurologia, eu consigo entender um pouco de como que funciona a minha comunicação comigo mesmo. Então começa a ter um pouco mais de controle quando você está na tempestade aí. E aí, uma vez que você tem um pouco mais de controle, você não está tão à deriva. Um pouquinho sempre vai estar. Mas é um pouco melhor do que quem não tem controle algum e não sabe que tem controle e acha que é tudo ao acaso. E não é. Tem todo um processo acontecendo. Se você entende um pouco do processo, você consegue, opa, deixa eu puxar um pouco para o lado esquerdo, para o lado direito. Tá?